Nutri, hoje eu quero falar com você sobre um assunto que gera muita confusão. E eu vou te dizer por que esse assunto gera muita confusão. Porque existe uma certa dificuldade do nutricionista, às vezes, de entender e às vezes de explicar para o paciente dele a diferença entre sintomas e causas, ou causas e consequências. Que assunto que é esse? Hipocloridria. Então eu quero te convidar para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, para você conseguir não só explicar melhor para o seu paciente, isso é muito importante, você vai entender daqui a pouco por que eu estou falando isso, mas também para auxiliar corretamente na solução desse problema. Eu sou Mariana Poleto, nutricionista, e eu ajudo você a ter uma agenda sempre lotada, se tornando uma referência na investigação e solução de problemas digestivos. Para se tornar este profissional, você precisa sim saber diferenciar consequências e causas. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo aí na internet muitos posts falando sobre hipocloridria. E tem muitos pacientes, inclusive, que já chegam no nosso consultório sabendo sobre isso, que já leram, que já até passaram por outros nutricionistas, já tomaram betaína HCl, já tomaram extrato de alecrim. E aí, vamos pensar um pouquinho nessa questão da hipocloridria. Vamos por partes? O que acontece? Por que isso é super importante? Porque a gente, sabendo diferenciar o que causa um problema e o que o problema causa, ou seja, causas e consequências, causas e sintomas. O que causa um problema? A razão daquele problema ter se desenvolvido. Isso é a causa. Consequências. Uma vez que aquele problema se desenvolveu, quais são os sintomas dele? Quais são as consequências dele? Sabe onde eu vejo muito isso acontecer também? SIBO. Os profissionais ainda têm uma dificuldade muito grande de entender causas e consequências no desenvolvimento da SIBO. Depois eu vou falar sobre isso aí no próximo vídeo. Hoje o foco aqui é a hipocloridria. Então vamos começar. Eu vou desenvolver esse raciocínio junto com você. O que é hipocloridria? Hipo significa pouco ou menos. Cloridria vem de ácido clorídrico, que é o ácido produzido pelo nosso estômago. Ou seja, hipocloridria é uma redução na produção do ácido do estômago. Correto? Correto. A gente pode identificar isso nos nossos pacientes. Não é algo tão desconhecido, algo tão incomum entre nutricionistas, principalmente quem tem esse foco mais aí de sistema digestivo. Então eu imagino que você aí já identificou, já até explicou para o seu paciente que suspeita que ele tenha uma hipocloridria. Como que a gente suspeita que o nosso paciente tem uma hipocloridria? Muitas vezes ele se queixa de má digestão, digestão lenta, sensação de empachamento. Então ele fica com aquela sensação de que o alimento fica ali parado no estômago, que às vezes horas depois de comer ele ainda sente a chamada plenitude gástrica, ou seja, ele ainda sente o estômago preenchido. Ele pode sentir o gosto, o retrogosto do alimento, o cheiro. Às vezes o paciente relata que ele arrota e sente o cheiro ainda da comida que ele comeu horas atrás. Esse paciente pode relatar arrotos, Ele pode relatar constipação, ele pode relatar má absorção dos alimentos, ele pode ver alimento mal digerido nas fezes. Os sintomas da hipocloridria, eles não são tão específicos, porque eles podem também estar relacionados a outros quadros, mas tem sinais que a gente já fica de olho. O que eu presto atenção, que eu acho muito característico, são as pessoas que relatam dificuldade de digerir carnes. Principalmente aquela pessoa que fala que depois de churrasco ela fica até o dia seguinte sem comer nada, ou que ela passa mal, ou que ela se sente extremamente empachado. Claro que a gente tem que, como um bom nutricionista, a gente também tem que ficar de olho no quanto essa pessoa come. Uma pessoa que começa a comer às 2 da tarde só para às 6 da tarde, também tem uma questão de volume. Ela pode estar distraída, estar mastigando muito pouco. Ela pode misturar muitos alimentos diferentes, A pessoa come pão, carne, salada, batata, sobremesa, bebe álcool. Então, a gente tem que saber puxar essas informações dos nossos pacientes. Se o seu paciente, por exemplo, ele relata que ele sente muita dificuldade de digerir carnes, pergunte qual é o contexto disso. Em churrasco, no fim de semana ou no dia a dia? No churrasco.
E no dia a dia, você sente essa dificuldade? Não, no dia a dia é tranquilo. Aí você já pensa, opa, então peraí, será que é uma questão de volume? Será que é porque a pessoa está bebendo álcool junto? Então, não é necessariamente algo que vai fazer você automaticamente pensar em hipocloridria, o paciente relatar uma dificuldade de digerir carnes. Veja qual que é o contexto disso. Outra coisa também que me chama a atenção é quando a pessoa fala assim, a minha digestão melhorou muito depois que eu me tornei vegetariano, que eu me tornei vegano, ou que eu reduzi o consumo de carnes. Isso também já é uma coisa que me deixa com a orelha em pé. Aí eu vou lá e pergunto, por quê? Ah, porque eu acho que a carne caía muito pesado pra mim. Depois que eu parei de comer carne, eu sinto que a minha digestão é mais leve. Isso também pode ser um sinal de hipocloridria, como aqueles outros que eu falei anteriormente, sensação de empachamento, arrotos, formação de gases, alimentos mal digeridos, né? Tanto visualmente, a pessoa pode ver alimentos não digeridos adequadamente nas fezes, ou a gente pode ver isso no exame coprológico de fezes. Falarei disso daqui a pouco. Então, tem coisas na anamnese ali, especificamente de digestão, que a gente pode perguntar. Mas tem coisas que não são tão específicas de digestão, que podem fazer a gente pensar em hipocloridria. Como, por exemplo, unhas quebradiças, unhas fracas, cabelos que caem ou cabelos que não crescem, uma ferritina baixa nos exames, uma ferritina frequentemente baixa nos exames, sinal de deficiência de outros minerais, seja em exames ou sintomas, né, que você avalia, como zinco, magnésio. Então, se a pessoa tem uma dificuldade de digerir proteína, se ela tem sinal de que o seu consumo a sua absorção, né, de minerais é muito baixa, unhas e cabelos caindo, a gente já começa a pensar se essa pessoa não tem possivelmente um quadro de hipocloridria. Então, reiterando, hipocloridria significa uma produção baixa, inadequada de ácido pelo estômago, certo? Certo. Por quê? Ou seja, eu posso explicar para o meu paciente que, olha, fulano, você está com gases, etc, etc, provavelmente por causa de uma hipocloridria. Aí tem muito nutricionista que faz o quê? Dá ali um complemento, né, da produção de ácido, da betaína HCl, dá um extrato de alecrim e pronto. E a pessoa ela é levada a entender que o meu problema era a hipocloridria causava os meus sintomas, empachamento, má digestão proteica, blá blá blá, e então eu descobri a causa dos meus problemas. Não, Nutri, não. A hipocloridria, ela é um sintoma. A baixa produção de ácido estomacal está sendo causada por alguma coisa. Tem alguma coisa que está fazendo com que o meu estômago não produza ácido suficiente. E é essa pergunta que você deve se fazer. Por que que este meu paciente não está produzindo ácido suficiente? E não parar na hipocloridria. Porque tem algumas formas da gente identificar essa hipocloridria. Nenhuma delas é precisa, tá? Das que eu vou sugerir agora, nenhuma delas é cientificamente comprovada. Mas milhares e milhares de profissionais ao longo de anos veem sucesso com essas formas de identificar se o seu paciente possivelmente tem uma hipocloridria. A primeira é fazer um exame coprológico funcional de fezes. Se você identificar proteína não digerida, proteína mal digerida nas fezes, isso pode ser um sinal. É exclusivamente problema estomacal? Não. Vamos lembrar da digestão? O primeiro passo da digestão das proteínas é passar ali pelo estômago, isso vai estimular a liberação de ácido. O ácido vai ajudar a mudar a estrutura da proteína. A estrutura da proteína ela é bem complexa e é muito difícil para as enzimas agirem nessa estrutura complexa. Uma das coisas que o ácido faz, ele deixa essa proteína mais acessível para as enzimas. A pepsina, né, que ela vai ser liberada ali junto com o ácido clorídrico, ela é liberada na forma inativa de pepsinogênio e ela vai ser ativada em pepsina, justamente nesse processo. Então a pepsina vai começar a quebrar essa cadeia maior que foi desenrolada pelo ácido em pedaços menores. Isso vai passar para o intestino, vai receber a ação das enzimas que digerem proteínas que o pâncreas liberou, e aí essa ação enzimática vai se tornar completa.
Então, quando eu identifico proteína mal digerida nas fezes, eu também posso estar tendo um problema pancreático, não necessariamente um problema de acidez estomacal. E é aí que eu tenho que linkar com outros sintomas. Se essa pessoa sente outros, né, outras sintomatologias de uma possível hipocloridria. Então, o exame coprológico de fezes ele pode te ajudar nesse aspecto. O teste caseiro do bicarbonato de sódio, onde é pedido para a pessoa tomar um pouco de água com bicarbonato de sódio em jejum, longe de alimentos. Se ela arrota imediatamente, né, um arroto bem satisfatório, eu digo assim, né, como se ela tivesse acabado de virar uma latinha de refrigerante, e se isso acontece em pouco tempo, é porque, no caso dessa pessoa, a acidez está normal. Se demora muito tempo, se a pessoa libera um arrotinho de nada, aí é porque isso pode ser um sinal, sim, de hipocloridria. Eu tive um caso muito interessante de uma paciente há um tempo atrás, que ela tomou bicarbonato de sódio e nada, nenhum arroto, suspeitava de hipocloridria com ela. E aí, algum tempo depois, uma meia hora depois, que ela falou, bom, não vai acontecer mais nada, né? O que ela fez? Ela tomou a velha água com limão de manhã, que ela gosta de tomar. Na hora que ela tomou água com limão, ela disse que veio aquele arroto, super arroto. Ela até falou, Mário, veio um super arroto depois que eu tomei a minha água com limão. Ou seja, o contato da acidez do limão com o bicarbonato, que ainda estava, pelo visto, no estômago dela, fez a reação que a gente espera, né? A combinação de um ácido com uma base gera uma reação que cria bolhas de ar e por isso que a pessoa arrota. Então, seria esperado que a pessoa arrotasse logo depois. Outro teste que pode ser feito é pedir para a pessoa que sente todos esses sintomas, logo antes da refeição, tomar água com limão ou vinagre e ver se ela sente uma melhora na digestão. Se a pessoa relata, olha, eu senti que a minha digestão melhorou bastante, isso também pode ser um sinal de hipocloridria. E tem o teste da betaína HCl, em que a betaína cloridrato, né, ela é manipulada, ela pode, ela é um precursor de ácido estomacal, então cuidado com essa prescrição, já vou falar por quê, mas ela pode, a pessoa faz o teste e ela pode ir aumentando a dose até ela sentir que a digestão dela ficou boa. Então, é um testezinho que alguns profissionais recomendam. Mas tem alguns poréns. O primeiro, algumas recomendações de fazer e subindo a dosagem um pouquinho a cada dia, talvez você já tenha ouvido isso por aí, Nutri, até a pessoa sentir dor. Quando ela sente dor, é porque o ácido passou do ponto, digamos assim, e ela reduz para aquela dose anterior na qual ela não sentiu dor, e aí ela fica naquela dosagem, e aí fica um tempo. Por que alguns profissionais da área, principalmente gastroenterologistas, não gostam muito dessa sugestão? A primeira porque isso para pessoas que têm úlcera ou que já têm uma gastrite mais avançada, isso pode não ser legal. Isso pode piorar e agravar o quadro. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes o paciente chega com algumas queixas, ele nunca fez uma endoscopia. Então, você sugerir que a pessoa tome betaína sem saber, principalmente se ela sente muita dor, sem saber se ela tem úlcera ou se ela tem um quadro de gastrite ativa, né, ou de uma inflamação ativa, pode ser complicado. Eu, particularmente, não me sinto segura de sair dando betaína HCl para qualquer pessoa, porque eu já vi casos, né, eu já ouvi relatos de pacientes sentirem dores muito fortes e de, às vezes, até piorarem um pouco, porque pode acontecer do paciente ter, sim, excesso de ácido. Então, a gente tem muito essa coisa da hipocloridria, de achar que tudo é hipocloridria, e às vezes a pessoa não, às vezes a pessoa tem excesso de ácido, ela tem refluxo por excesso de ácido. Então, eu sou bem cuidadosa com a betaína HCl, eu prefiro fazer o teste do bicarbonato, fazer um coprológico de fezes e associar isso a sintomas, do que já partir para a betaína com um paciente que nunca fez uma endoscopia. Então, fica a minha sugestão para você. E abre parênteses aqui, você vai demonstrar um cuidado com o seu paciente, explica isso para ele, se ele já ouviu falar ou se ele já usou, você pode explicar, se você tiver contato com um gastroenterologista, você pode escrever, olha, eu suspeito que é uma hipocloridria,
não, a gente poderia fazer o teste da beta-NHCl, mas como eu não sei se essa pessoa tem uma inflamação ativa ou se ela tem uma úlcera, eu não me sinto segura de fazer, blá blá blá. O médico vai gostar bastante dessa sua postura, né? Do que você simplesmente já ir tacando beta-NHCl num paciente que você nunca viu e não sabe adequadamente se ele tá apto ou não a receber aquilo. A gente tem que lembrar que betaína é precursor de ácido, gente. Ácido é uma coisa que pode gerar muito desconforto e dor em algumas pessoas. Então a gente tem esses testezinhos que a gente pode fazer, associando todos eles, a gente pode ter uma ideia melhor se esse paciente está sofrendo ou não de uma hipocloridria. E aí é que vem a questão de causas e consequências. Então, como eu falei antes, quando a gente identifica que um paciente tem hipocloridria, não é só suplementar e auxiliar na digestão com enzimas, betaína, etc. A gente tem que se fazer a pergunta, por que essa pessoa está produzindo pouco ácido? Essa pergunta é fundamental. Então, essa pessoa pode produzir pouco ácido por algumas questões. A primeira é, dependendo do estado emocional ou da situação em que essa pessoa se alimenta, ou antes ou depois da alimentação, ela pode ter uma ativação do sistema nervoso simpático. Eu já falei sobre isso em um vídeo, eu tenho um vídeo inteiro falando da influência do sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático na digestão, na produção de secreções digestivas. Então, eu aconselho que você veja esse vídeo se você não entender muito bem do que eu estou falando. Já tem tudo explicado lá. Então, a primeira questão que a gente pode avaliar é se essa pessoa come num estado ansioso, estressado, se ela tem sintomas, né, de ansiedade, de um burnout, um estresse crônico, como que é a rotina dessa pessoa. Isso pode ativar o sistema nervoso simpático, que bloqueia ou reduz a produção de ácido pelo estômago, uma explicação simples para a hipocloridria. E aí a gente tem que trabalhar em questões comportamentais, tem que ver como que a gente pode auxiliar esse paciente, né? Uma acupuntura, muda o horário da refeição, mastigação, respiração, ouvindo uma música tranquila. Aí a gente tem que entrar um pouquinho mais na parte de orientações de estilo de vida. A segunda questão que pode levar a uma alteração na produção de ácido pelo estômago é a atrofia das células parietais. Então vamos lá, pensar aí num estômago, né? O estômago é aquela bolsinha que tem uma parte superior, em que está, né, próxima do esôfago, tem todo o corpo do estômago e a parte inferior ali que está já em contato com o duodeno, que é o antro. Nessa parte mais superior do estômago, a gente está falando das células parietais. Ali estão localizadas as células que produzem ácido. Então, se eu tiver uma atrofia, uma inflamação, algum tipo de alteração nessas células, eu vou ter uma redução na produção de ácido, porque eu estou com o sítio de produção do ácido prejudicado. O que pode causar uma atrofia nessas células? Pode ser uma gastrite atrófica autoimune, que é um quadro que é super pouco investigado. Pode ser uma atrofia por causa de bactéria, né, H. pylori, a bactéria H. pylori, ela pode causar atrofia, sim, dessas células. E outra coisa que é importante, isso você pode ver, inclusive, em resultados de endoscopia. Se essa atrofia, se essa gastrite, ela for localizada, então, no corpo do estômago, ela pode gerar uma redução na produção de ácido. Mas, se essa gastrite for localizada em partes mais inferiores do estômago, ela vai prejudicar células que produzem gastrina. As células daqui do antro, dessa parte final, quase chegando no duodeno, elas não são células produtoras de ácido, são as células parietais. Essas células aqui de baixo, elas produzem gastrina. E a gastrina é o mensageiro que vai chegar lá nas células parietais e vai avisar que elas têm que produzir e liberar mais ácido. Então, uma outra opção é você dosar, né, gastrina no sangue do seu paciente. Um exame de sangue simples, dosagem de gastrina. Se a gastrina estiver muito alta ou muito baixa, além disso, se você tiver a endoscopia desse paciente em mãos e tiver lá, por exemplo, gastrite antral, com atrofia das células, você pode estar lidando com uma situação em que a célula que produz o mensageiro,
não está conseguindo produzi-lo, o mensageiro não chega lá e a célula parietal fica ali, só esperando o estímulo, nada acontece, ela não libera ácido. Então não é tanto um problema, nesse caso não é uma deficiência de produção de ácido. É uma deficiência no estímulo da produção desse ácido. Então essas pequenas coisas fazem diferença sim. Por exemplo, se um paciente já tem uma atrofia das células parietais, ele não vai conseguir produzir ácido. Então, por exemplo, vamos pensar em duas situações. A gente tem duas fórmulas de estimular a produção de ácido no nosso paciente, duas bem conhecidas. Extrato de alecrim e betaína HCl, né, de regular, digamos assim. Como que eu posso aumentar a produção de ácido pelo estômago, né, do meu paciente? Eu posso dar extrato de alecrim. O extrato de alecrim, ele é um estimulante da produção e liberação de ácido pelo estômago. A betaína HCl, ela já é o ácido, ela já corrige a acidez, ela não estimula as células a produzirem. Então, se eu tenho um paciente que tem as células parietais intactas, mas essas células aqui antrais, elas estão com atrofia, estão inflamadas, elas não conseguem produzir o mensageiro que chega lá e vai estimular a gastrina, que vai chegar lá e estimular as células parietais. Então, essa pessoa tem as células parietais, ela tem condições de produzir ácido. Então, com esse paciente eu posso trabalhar com extrato de alecrim. Eu preciso de estímulo, além de eu corrigir a mucosa, reduzir a inflamação, tudo aquilo. Mas se esse paciente já tem uma atrofia, se ele já tem uma gastrite dessas células aqui de cima, ele não vai conseguir produzir ácido, por mais que eu estimule, por mais que eu dê todos os fitoterápicos. Então eu tenho que trabalhar facilitando a digestão desse paciente. Aí o que eu posso usar? Limão, vinagre, betaína HCl, enzimas, porque eu tenho que auxiliar o que ele não está conseguindo fazer, eu tenho que aumentar a acidez desse paciente. Mas se ele tem tudo normal, ele só não está conseguindo produzir um mensageiro, eu preciso trabalhar então com estímulos. Aí, por exemplo, o extrato de alecrim e outras ervas, né, como os bitters, que são os amargos, isso tudo entra muito bem nesse aspecto. Então, quando a gente vai explicar para o paciente que ele tem uma hipocloridria, a gente tem que auxiliar tanto ele a entender, quanto fazer com que ele nos ajude a identificar possíveis causas. Então, avaliar como que é o ambiente de alimentação desse paciente, como que é a mastigação, se ele tem histórico de infecções por H. pylori, se ele já fez endoscopia, se ele já teve úlcera, se ele já teve gastrite. Então, se não teve, talvez seja o caso, né, de conduzi-lo aí a um gastroenterologista para fazer uma endoscopia, para fazer uma investigação um pouco mais profunda. O refluxo está muito associado à hipocloridria. Por quê? Se um dos principais sinais para o esfíncter esofagiano se fechar completamente e iniciar o processo de digestão é justamente um aumento da acidez no estômago. Então, os quimiorreceptores percebem isso, o sistema nervoso dá o recado para fechar o esfíncter, esse esfíncter fecha. Se eu não tenho ácido suficiente sendo produzido ou liberado, né, hipocloridria, esse recado não chega, esse esfíncter permanece aberto, a digestão começa e eu tenho retorno desse alimento para o esôfago. Só que muitos pacientes já recebem de cara orientação quando eles procuram um gastro, se queixando de refluxo, eles já recebem de cara a orientação de usar o quê? Os prazóis da vida, né? Inibidores da bomba de prótons, que vão reduzir ainda mais a acidez do estômago. A pessoa sente um alívio inicial, porque se eu tiro o ácido, eu não sinto a queimação. Mas ela não vai melhorar do refluxo, ela não vai resolver esse refluxo, se for o caso de uma hipocloridria. É só questão de tempo até outros sintomas aparecerem, ou da pessoa continuar tendo desconforto, ou até dela ter outros sintomas de refluxo, né, como sinusite, pigarro, tosse, um gosto ruim na boca. Então, às vezes ela não vai sentir a queimação, a pirose, mas ela pode ter outros sintomas de refluxo, que o omeprazol não vai resolver. Então, o refluxo, ele também é uma dessas coisas que a gente tem que que a gente tem que pensar em hipocloridria. Então, de novo, você tem que... O que eu tô vendo que tá acontecendo é que tá tendo uma febre de achar que todo caso de refluxo é hipocloridria. E não é, como eu falei, às vezes é excesso de ácido também.
Então, com o auxílio de um gastroenterologista, pode ser feita uma pH-metria para ver se o pH desse conteúdo que está retornando é mesmo ácido ou não é ácido. Pode ser feita uma manometria, que é para avaliar como é que está a força, né, a pressão desse esfíncter esofagiano, ele está ficando frouxo. A gente pode pensar numa possível hérnia de hiato. Então, tem outras causas para refluxo que também não tem nada a ver com ácido do estômago. Então, não pule para conclusões imediatamente. Refluxo, hipocloridria. Hipocloridria resolve tudo com beta-NHCl. Não é assim. Então, faça esse questionamento do, ok, entendemos que é um quadro de hipocloridria, por quê? Aí você tem que ir investigando o porquê. As principais causas são essas que eu falei. Ou é a questão do estresse, ou é uma gastrite atrófica, que pode ser autoimune, que pode ser gerada por bactéria H. pylori. Então, se você investigar esses 3 com seu paciente, você já vai entender que uma boa parcela deles vai se encaixar aí, e aí você faz os seus devidos tratamentos e acompanhamentos com esse paciente. Podem haver outras questões também que estão envolvidas, né? Que aí a gente já vai entrar num lugar um pouco mais complexo, mas hoje eu queria trazer para você essa questão do questionamento. Hipocloridria não é causa, hipocloridria é consequência. Algo está causando uma alteração na produção de ácido, reduzindo essa produção, às vezes até eliminando essa produção, e isso é outra sugestão para você, termos corretos. Hipocloridria é uma redução na produção. Acloridria é quando não há ácido, é ausência de produção de ácido. Então, fica atento aí para usar os termos corretos. Hipocloridria e acloridria são coisas diferentes, tá bom? Então, aprender a diferenciar causas e consequências é um passo fundamental para você se tornar esse nutricionista aí que manja tudo de digestão e que pode auxiliar esses tantos de pacientes que estão com problemas digestivos só à espera aí da orientação e da investigação correta. Não esqueça dessa dica que eu te dei, tá bom? Não pare por aí. Identificou hipocloridria num paciente, faça os ajustes de acordo com tudo que a gente conversou, faça os testes, tem que estimular, tem que regular a produção de ácido, mas fique com a pergunta na cabeça do porquê que essa pessoa não está produzindo ácido suficiente. E aí continue com a sua investigação. Espero que você tenha gostado dessa dica. A gente ainda vai falar muito sobre refluxo, viu? Eu ainda quero trazer esse assunto aqui porque ele vai dar pano pra manga. É isso, até a próxima!